O que está te prendendo agora? Talvez seja o medo de fracassar. Aquele que sussurra que é melhor não tentar porque talvez dê errado. Talvez seja o olhar dos outros que parece julgar cada passo que você dá. Ou a culpa silenciosa de não ser tudo aquilo que esperavam de você. Pode ser o hábito de adiar, disfarçado de cansaço, o perfeccionismo travestido de planejamento, ou quem sabe seja apenas o peso invisível da dúvida, que se arrasta com você em cada escolha não feita. Há muitas formas de prisão e nenhuma tem grades. Elas vivem na mente, na forma como você se enxerga, nos que se acumulam como poeira numa casa que um dia teve luz, mas foi esquecida. O mais cruel é que essa prisão parece confortável. Você aprende a conviver, chama de rotina, de segurança, até de maturidade, mas no fundo algo em você é sufocado. E esse algo grita às vezes em insônia, às vezes em irritação, ou num cansaço sem nome. Este vídeo é um chamado não para mudar o mundo ao redor, mas para derrubar os muros por dentro. Enquanto você não soltar o que te prende, não há como avançar. E antes de continuar, quero que faça algo para marcar este momento de mudança. Vá até os comentários e escreva: hoje eu solto o que me prende. Sou estoico, não para mim, mas para si. Para que sua mente entenda que a libertação começa agora e que agir não é ousadia, é sobrevivência. Vamos começar. Número 1. Cortar as cordas invisíveis. Você diz que quer mudar, diz que está pronto, mas quando a vida te oferece a beira do penhasco para o salto necessário, seus pés criam raízes no chão. A coragem não te falta. Falta silêncio para ouvir de onde vem o peso que te puxa. Há cordas finas amarradas ao seu tornozelo. Medo do julgamento. Apego ao resultado perfeito. Velha história de não sou o bastante. Negociações eternas com a própria dúvida. Você as chama de prudência, maturidade, responsabilidade. Eu as chamo pelo nome algemas de veludo, confortáveis, macias, familiares e letais. Olhe para dentro sem piedade. Quando foi que você começou a pedir desculpas por existir antes mesmo de agir? A infância te ensinou que nota baixa dói mais que curiosidade. O trabalho te treinou a ser peça e não criador. As redes sociais ofereceram aplausos como morfina. Você aprendeu a viver de permissão, esperando um pode ir, que nunca chega. É por isso que seu corpo treme antes do primeiro passo. Não é fraqueza, é abstinência da aprovação alheia. A mente acostumada à gaiola chama o céu aberto de perigo. Respire. Traga a imagem. Você diante de uma porta pesada. Do lado de fora, a vida que inventaram para você. Do lado de dentro, a vida que você ainda não ousou imaginar. A maçaneta está fria. A madeira range. Não há guardas, não há cadeado. Apenas o seu hábito de voltar para o sofá. Toda ação tem um custo. O de decepcionar expectativas que não são suas. Toda hesitação tem um preço maior. O de abandonar a si mesmo em troca de paz aparente. Vamos aos fatos invisíveis. O medo do julgamento não é medo dos outros. É medo de ver na opinião deles a confirmação da sua própria crítica. O perfeccionismo não é excelência. É procrastinação de luxo. Um modo bonito de adiar o inevitável. A comparação não mede seu valor. Mede sua distração. Agora, um gesto concreto. Não um ritual místico, só um ato simples e brutal. Pegue papel e caneta. Sim, material tangível. E escreva 3 frases. O que eu quero, o que me prende, o que eu aceito perder. A terceira é o coração do corte. Quem não sabe o que aceita perder, nunca atravessa. Você aceita perder aprovação, aceita perder conforto, aceita perder versões antigas de si. Repare como a mão treme quando a verdade encosta no osso. Tremer não é sinal para parar. É sinal de que você finalmente chegou onde precisava. Exercite o desapego em escala pequena para ganhar fôlego para o salto grande. Publique um texto sem revisar 15 vezes. Diga não quando o impulso automático for sim. Saia para caminhar sem o fone, deixando que o mundo te atravesse sem ruído. Escolha uma tarefa que você tem adiado por meses e dedique-lhe 25 minutos cronometrados. Sem perfeição, sem glamour, apenas presença.
O cérebro aprende pelo corpo. Cada ato é um voto numa identidade. Você não se torna alguém que age pensando diferente, mas agindo mesmo pensando igual. Há uma hora, porém, em que não bastam técnicas. É preciso confrontar o pacto secreto, a crença de que permanecer intocado é mais seguro que tentar e falhar. Eu te digo, ficar imóvel também é escolha e falha. A ferrugem é um tipo de morte. A alma endurece quando você diz depois para aquilo que sabe que é agora. E o depois tem um truque. Ele sempre veste o uniforme do dia certo. Não existe. O único solo firme para o passo é o que você cria enquanto pisa. Imagine um ritual diário de ruptura. Ao acordar, sente-se na beira da cama, os pés no chão e faça apenas uma pergunta. Qual corda eu corto hoje? Não precisa ser a mais grossa. Às vezes é a palavra que você não vai dizer para agradar. Às vezes é a tarefa que você entrega imperfeita, mas entregue. Às vezes é a conversa difícil que você marca. Às vezes é a decisão silenciosa de não abrir aquela rede social antes de cumprir o primeiro bloco de trabalho profundo. Cordas se enfraquecem por atrito, fricção diária, cortes pequenos, sangue mínimo e liberdade acumulada. Mas e se der errado? A pergunta que governa covardes e prudentes. Errar é informação, não sentença. O erro afia, o acerto embriaga. Entre os dois, escolha sempre a lucidez. O que realmente te assusta não é a queda. É a possibilidade de descobrir que poderia ter sido grande o tempo todo. Grandeza cobra impostos, exposição, responsabilidade, coerência. Pagar é caro. Não pagar é mais caro. A fatura chega na forma de vazio sem nome às 3 da manhã. Te trago um pacto de uma linha. Ação antes de emoção. Não espere vontade. Convidei-a. Comece o vídeo, a página, a ligação, a série de flexões, o educado. Depois, sinta orgulho. O motor é a ação. O combustível chega no movimento. Os estoicos falavam de alinhar razão e ato. Aqui traduzimos. Faça o que sabe que precisa, especialmente quando não quer. O corpo obedece. A mente com o tempo aprende a gostar. E quando a crítica vier e ela virá interna e externa, trate-a como clima. Registre, ajuste o casaco. Siga. Você não precisa calar o vento para caminhar. Aprenda a administrar o barulho. No meio-medo, agradeça o alerta e continue. A coragem não silencia o coração acelerado. Apenas avança junto com ele. No fim, libertar-se não é romper todas as correntes de uma vez. É escolher hoje qual delas você afrouxa até ouvir o primeiro estalo. Esse som pequeno, íntimo, quase secreto, é a trilha sonora da sua vida, voltando a ser sua. Que ele te acompanhe pelas próximas horas. E quando anoitecer, revise onde eu avancei, apesar de mim. O progresso honesto tem textura. Você a reconhece ao deitar. Cansaço limpo, não culpa pegajosa. Se amanhã o medo retornar e retornará, sorria como quem reencontra um velho conhecido e diz: eu te ouço, mas eu caminho. A estrada respeita quem pisa, a porta respeita quem empurra. E a liberdade, essa senhora exigente só entrega suas chaves a quem decide repetidamente merecê-las. Número 2. Reorganizar o mundo ao redor. Reorganizar o mundo ao redor acredita que sua falta de ação é falta de caráter? Nem sempre. Muitas vezes é geografia, é arquitetura, é o lugar onde você tenta fazer nascer o que o ambiente insiste em matar. Pessoas que dizem: eu não consigo me concentrar. Costumam trabalhar na mesma mesa onde distraem a mente e dormem com o mesmo aparelho celular que as convoca a cada 2 minutos e alimentam o espírito com migalhas de pressa. Não é fraqueza, é desenho ruim. O mundo ao redor foi montado para desviar você de si. Se você não o redesenha, ele redesenha você. Olhe para a sua mesa. Ela é um altar ou um depósito. O que está à vista governa o gesto. Se o celular respira ao alcance da mão, seu foco já tem dono. Se a cadeira dói, o corpo pede fuga. Você chama de indisciplina, o que é apenas uma conversa entre objetos que se combinaram contra você.
O primeiro ato de coragem não é levantar um prédio espiritual, é mover centímetros. Tirar o que te chama para baixo do seu campo de visão e trazer para perto o que te puxa para cima. Imagine-se abrindo a janela antes de amanhecer. O ar entra como aviso. O mundo lá fora seguirá barulhento, mas dentro pode haver um pacto de silêncio. Separe os territórios. Um canto para o trabalho profundo, outro para descanso, outro para distração voluntária. Não confunda. Misturar cama com notificação é pedir que o sono vire plantão. Misturar estudo com conversa é pedir que o pensamento vire fila. Cada ambiente fala uma língua. Ensine mente a entendê-las pela disposição dos objetos. Uma caneta sobre o caderno diz, escreva. Um fone sobre a mesa diz, fuga. Um livro aberto marcado diz, continue. Quem organiza o cenário dirige a cena. Repare também nas pessoas que atravessam o seu dia. Não falo de excluir o mundo, mas de ajustar o volume. Alguns encontros te devolvem inteiro, outros te devolvem pela metade. Há palavras que corroem o impulso sem levantar a voz. Um comentário cínico no começo da manhã pode matar um projeto inteiro. Não sacralize negativas como realismo. Há realismos que são apenas medo com gravata. Se existir alguém que ri sempre que você tenta dar um passo, mude a rota da convivência. Proximidade é fertilizante ou praga. O que está por perto cria clima. O clima cria hábito. Hábito cria destino. Agora o tempo. O relógio que você usa mede horas ou mede ansiedade. Você promete a si mesmo que fará quando sobrar tempo. Tempo não sobra, é conquistado. O que não entra na agenda entra no esquecimento. Seu compromisso precisa ganhar forma densa, com início e fim, do mesmo modo que uma reunião com outra pessoa. Agende blocos de presença total. Não são longos, são inteiros. Quando o bloco começar, trate-o como uma ponte que balança. Se hesitar no meio, cai. O mundo não precisa de você a cada segundo. Você precisa de si por 40 minutos inteiros. Se a campainha toca, você vai. Se você quer ir a outro lugar, cale as campainhas. Retire notificações de tudo que não decide sua vida. Coloque o celular em outra sala nos momentos de construção. Dê ao seu foco uma chance real de viver. Você se acostumou a chamar de urgência, o que é apenas novidade. Urgência é fogo. Novidade é faísca. Não confunda. Aprenda a dizer depois para o que não é agora. O depois consciente salva o agora da dispersão e o corpo. O ambiente não é feito só de objetos, é feito de você. Um corpo alimentado de açúcar e sonecas fragmentadas tenta sobreviver, não criar. Estabeleça ritos simples, quase pobres, porém firmes. Sem oxigênio, nenhuma ideia respira. Sem pausa, nenhuma decisão sustenta peso. Defina a hora para encerrar. O trabalho que invade a madrugada sequestra o amanhã. Talvez você diga que tudo isso é detalhe. É mesmo, mas detalhe é o parafuso que segura a ponte. A ponte segura sua passagem. Quando cai, não é por um grande drama, é por uma peça ignorada que cedeu por uso ruim. Reorganizar o mundo ao redor é ajustar os parafusos antes da travessia. É tratar a ação como um visitante precioso e preparar a casa para recebê-la. A casa bagunçada expulsa. A casa pronta convida. Faça o teste por 7 dias. Ao fim de cada tarde, pergunte ao lugar onde você esteve: eu saí daqui melhor do que entrei? Se a resposta for não, mude um objeto, um fluxo, um horário. Troque a cadeira. Afaste a tela. Desligue o enfeite que vira portal de perda. Traga para a mesa apenas o instrumento da tarefa. Não erga um monastério inacessível. Erga um pequeno templo funcional. A sacralidade nasce do uso. Há também a rua. Caminhe em trajetos que expandam, não que drenem. Evite a esquina que sempre te chama para o velho hábito. Crie novas rotas físicas para ensinar novas sinapses. O caminho do corpo ensina o caminho da mente. Se todo retorno passa pelo mesmo bar, a noite escolhe por você. Se todo intervalo passa pela mesma aba, o algoritmo escolhe por você. Mude o mapa. Mudar o mapa não é fugir, é escolher territórios onde sua melhor versão tem chance de vencer.
No fundo, este capítulo é um alerta. Você não falha porque é fraco. Você falha porque luta em terreno inimigo com armas que pesam contra a sua mão. Fortaleça o terreno. Afinar o mundo ao redor é um ato de amor duro consigo. Você merece lugares que te empurrem para a frente. Merece luz, silêncio utilizável, objetos submissos ao seu propósito, relações que devolvam coragem. Quando o ambiente se alinha, o passo que parecia heróico vira rotina. E rotinas bem desenhadas é onde nascem destinos extraordinários. Ao fechar esta lição, levante-se e faça 2 movimentos simples. Primeiro, retire da sua vista o convite mais fácil à fuga. Segundo, deixe à mão o instrumento para a próxima ação. É um gesto de meio minuto, parece nada. Porém é tudo. Você terá plantado no terreno a direção certa. Amanhã, quando a vontade vacilar, o mundo ao redor lembrará você do acordo. E a cada lembrete, a vida que você deseja se tornará o cenário natural, onde os seus atos finalmente pertencem. Número 3. Dê o primeiro passo agora. O corpo conhece o caminho antes da mente concordar. Quando você levanta, a preguiça tenta negociar. Quando você calça o tênis, a dúvida sussurra. Quando a mão encontra a caneta, a crítica interna desperta. É por isso que o primeiro passo não é uma ideia, é um gesto. O gesto educa o pensamento. A mão que se move reprograma o cérebro. O coração acelera, os pulmões abrem, e a mente que insistia em ficar sentada aprende que já é tarde para recuar. A ação muda a química por dentro e a paisagem por fora. Veja a cena com nitidez sensorial. A superfície da mesa está limpa. O copo de água fria encosta no lábio e anuncia a existência. A luz da manhã toca a página em branco. Você apoia os pés no chão, sente o peso do corpo, reconhece o chão como aliança. O relógio dá 1 minuto inteiro e você o devolve com presença. Não há heroísmo aqui. Há um acordo simples, mover-se antes de pensar demais. O excesso de pensamento é areia movediça. O primeiro passo é tábua firme. Se a meta assusta, quebre o feitiço do tamanho. Reduza o mundo ao que cabe no intervalo curto, concreto, mensurável. Não vou escrever um livro. Vou escrever por 12 minutos. Não vou mudar meu corpo. Vou mover-me por 10 minutos. Não vou reorganizar a carreira. Vou enviar um e-mail. Quando o verbo deixa de ser miragem e vira ato, a máquina da inércia perde a autoridade. Seu cérebro aprende que o que começa pequeno pode terminar grande, porque o fogo que aquece a panela nasce de um fósforo. O medo dirá que este passo é inútil. Ele sempre dirá: o medo confunde perfeição com segurança, mas segurança mesmo é ritmo. Ritmo é o que você constrói quando volta amanhã. O primeiro passo é a ponte entre hoje e o amanhã possível. Ele precisa de 3 guardiões: simplicidade, início rápido, encerramento claro. Simples para caber na sua vida real, rápido para driblar a sabotagem. Claro para a mente entender que houve vitória. A vitória pequena é moeda que compra continuidade. Respire pelo nariz e conte lentamente até 4. Segure o ar por 2. Solte por 6. Sinta a cabeça mais pesada, o peito mais amplo, o corpo menos disposto a dramatizar. Olhe para o objeto do seu ato Tóquio. A caneta tem peso, a tecla tem rugosidade e a barra do aplicativo tem brilho. Nome em voz baixa o que fará nos próximos minutos. Nomear é desenhar trilho para o trem. O trem só precisa de trilho curto para começar a andar. Depois a própria inércia trabalha a seu favor. Há um truque gentil que transforma presente em aliado. Encontre um ritual de abertura, sempre o mesmo, que comunique ao seu sistema nervoso. Agora é o momento. Pode ser abrir o caderno na mesma página de aquecimento e escrever 3 linhas toscas. Pode ser acender uma vela e arrumar a postura. Pode ser lavar o rosto e olhar-se com firmeza por 3 segundos. O cérebro ama sinais. Quando eles se repetem, a resistência diminui. A repetição cria caminho batido na mata do dia. O cenário ideal nunca chega. Você aprende a caminhar no chão que existe. A criança não espera sol para dar os primeiros passos. Ela cai
Ri, levanta, insiste. A sua versão adulta precisa reaprender o mesmo riso breve, essa leveza que desarma o perfeccionismo. Se algo falhar, ria de leve e ajuste o rumo. Troque a pergunta. Por que está difícil? Por qual é o próximo gesto mínimo? Difícil é um adjetivo. Gesto é um verbo. Verbos abrem portas que adjetivos trancam. Transforme a vontade em corpo. Se vai ler, abra o livro e passe o dedo pelo índice. Se vai correr, amarre o cadarço com a firmeza de quem já está na rua. Se vai gravar, posicione o microfone, teste o som, respire fundo e fale seu nome em voz clara. Se vai estudar, feche todas as janelas, deixe só uma e ajuste o cronômetro. O primeiro minuto é sagrado. Ele não quer resultados brilhantes. Ele quer que você esteja por inteiro. Lembre-se, a motivação é visita. A disciplina é moradora. Quando a visita não vem, a moradora dá conta. E a moradora precisa de prova diária de que você a respeita. A prova é simples. Começar no horário combinado consigo, não por horas, mas com intensidade honesta. Não há fracasso em um bloco curto que aconteceu. Há fracasso no bloco perfeito que nunca começou. Durante o ato, a mente tentará abrir portas laterais. Oferecerá pensamentos sobre amanhã, lembranças de ontem, notificações imaginárias. Agradeça a visita e traga-a de volta para o agora pela via do corpo. Sinta a pressão do dedo na caneta, o ar que entra e sai, o som repetido das teclas. O corpo é âncora, ele reconduz sem discussão. Você pode repetir baixinho como mantra funcional aqui e agora. Uma coisa só. A frase não é poesia, é freio que não machuca. Entre a vontade e a vida, existe um abismo estreito chamado primeiro passo. Levante-se da cadeira quando tudo pedir mais leitura. Abra a porta quando tudo pedir mais preparo. Envie a proposta quando tudo pedir mais refino. A microcoragem não é espetáculo, é assinatura. Ao encerrar, feche o ciclo com um gesto que reconheça a travessia. Um traço firme riscando a tarefa. Uma nota breve, relembrando o que funcionou. Um copo de água apreciado sem pressa. Ensine ao cérebro que começo, meio e fim existem no mesmo dia. Esse reconhecimento produz um tipo de paz que sustenta o próximo começo. Paz não é ausência de desafio, é presença de sentido. Se você me diz que está cansado, eu acredito. Mas há cansaços que pedem descanso e há cansaços que pedem movimento. O cansaço da estagnação cura com passo. O primeiro passo não depende de energia, depende de decisão mínima. Decisão mínima é dizer sim por 15 minutos. 15 viram 20, 20 viram 30. Quando perceber, você terá feito o que ontem parecia impossível e, mais importante, terá se tornado alguém que começa. Hoje escolha uma coisa que importa. Não escolha 10. Escolha uma. Dê a ela 12 minutos de presença radical. Feche-se para o mundo e entregue-se a ela como quem entrega uma carta importante. Ao final, levante, estique os ombros e diga em voz clara: eu comecei. Diga para que a frase ecoe por dentro. A mente precisa ouvir sua própria coragem. Amanhã repita. A vida premiará a repetição mais que a intensidade. O destino é filho dos começos que não desistem. Você não precisa de promessas, precisa de passos. O primeiro já está ao alcance da sua mão, do seu tênis, da sua tecla, da sua voz. Toque-o agora. Quando o fizer, perceberá que a porta que parecia trancada nunca teve chave do lado de fora. A fechadura sempre respondeu ao lado de dentro. A sua mão sempre foi a chave. Número 4. Diga não sem culpa. Há relações que florescem com adubo de sinceridade e rega de limites. Outras definham sob a sombra da concessão infinita. Quando você aceita tudo, não vira generoso, vira ausente de si. O estoicismo não pede dureza, pede clareza. O que é seu dever é seu. O que não é, não é. A culpa aparece quando você tenta carregar o que não lhe pertence. Ela habita o espaço onde a sua vontade se ajoelha para que a expectativa do outro sente.
Imagine a sua vida como uma casa com um jardim ao redor. O portão está aberto, o gramado é bonito e as pessoas gostam de passar por ali. Algumas entram, olham, elogiam e saem. Outras trazem cadeiras, instalam mesas e começam a organizar a sua sala como se fosse delas. Sem perceber, você está de pé no próprio corredor, pedindo licença na sua casa. É definir horários, espaços e combinados que protegem aquilo que te faz vivo. A culpa se alimenta de 3 medos: o medo de desapontar, o medo de perder afeto e o medo de ser visto como egoísta. Eles têm voz convincente, prometem paz se você ceder. Chama de cansaço o que é abandono. Chama de responsabilidade o que é fuga de si. A verdadeira generosidade começa quando você dá o que pode sem desistir do que o sustenta. Em situações concretas, a coragem do não cria respeito. No trabalho, quando te pedem uma tarefa urgente que atropela um compromisso importante, a pressão empurra para o sim automático. O sim abreviado compra alívio imediato e vende caro o seu foco. O não fundamentado honra o todo. Você respira, avalia e responde com postura de quem governa o próprio tempo. Posso entregar A até quinta. B exige qualidade e não cabe no prazo de hoje. Se for indispensável para hoje, retiro C da agenda e assumo só B. Isso não é afronta, é gestão. O outro entende que você não negocia sua dignidade operacional. Na família, limites são mais difíceis, porque o afeto confunde tudo. O pedido que chega sem considerar seu momento não é prova de amor. É um cego tateando. Você ilumina com limite. Eu te amo e quero estar presente. Hoje, das 19 às 20, estou disponível. Antes disso, estou comprometido com um projeto que preciso honrar. O amor adulto não mede um coração pela quantidade de abandonos que ele tolera. Mede pela integridade com que ele sustenta o que prometeu ser. Quando sua presença só é boa se você for o mesmo de sempre, o preço do ingresso é a sua evolução. Dizer não, com carinho e firmeza, é lembrar que a amizade que cresce suporta a sua mudança. Quando sua presença só é boa se você for o mesmo de sempre, o preço do ingresso é a sua evolução. Dizer não com carinho e firmeza é lembrar que a amizade que cresce suporta a sua mudança. A linguagem do não importa. A forma pode ferir ou curar. O não que humilha vira ataque. O não que explica demais vira pedido de desculpas pela existência. A linguagem do não importa. A forma pode ferir ou curar. O não que humilha vira ataque. O não que explica demais vira pedido de desculpas pela existência. O não maduro é curto, claro, respeitoso. Ele se baseia em 3 pilares silenciosos. O primeiro é o corpo calmo, ombros baixos, respiração lenta. O segundo é a frase que afirma o que você vai fazer, não o que o outro deve pensar. O terceiro é a repetição sem drama. Se insistirem. Quando a voz treme, não aumente o volume, aumente a convicção. A pessoa não precisa gostar, precisa entender que é real. Culpa tem cura na prática. Se você esperar a culpa desaparecer para dizer não, fará sem concessões antes do primeiro limite. Inverta a ordem. Diga não pequeno hoje. Sua fisiologia vai te contar histórias de perigo. O coração acelera, a mão sua, a mente fabrica catástrofes. Observe como se observa uma nuvem. Ela passa. Depois do primeiro, não. Vem o segundo. O corpo aprende que o mundo não acaba quando você cuida do que é seu. Aprenda com a maré. Ela recua, sem pedir desculpas, e por isso mesmo, volta cheia. Quando uma relação reage com raiva ao seu limite, você enxerga um mapa. A raiva mostra a área onde a pessoa se acostumou com um privilégio. Nem toda raiva é abuso. Às vezes é susto, às vezes é hábito ferido. Diferencie. Se o outro puder se reorganizar, a relação amadurece. Nem toda raiva é abuso. Às vezes é susto, às vezes é hábito ferido. Diferencie. Se o outro puder se reorganizar, a relação amadurece. Se o outro usar o afeto como chantagem ou a necessidade como arma, a relação revela o que sempre foi.
Não negocie com quem só te ama enquanto você se apaga. O preço é a sua própria vida. O estoicismo ensina a separar tarefas. A sua tarefa é o seu ato. A tarefa do outro é o sentimento que ele escolhe ter a partir do seu ato. Quando você carrega os dois, cai. Devolva ao outro a tarefa de lidar com a frustração dele, não com dureza, mas com devolução serena. Entendo que você queria que eu dissesse sim. Eu, por minha vez, preciso dizer não para honrar o que assumi. Isso parece seco para quem vive de sim. Pratique em si a higiene dos limites. A cada convite, peça ao corpo 1 minuto de silêncio antes da resposta. Sinta como o peito reage. Se expandir, há espaço. Pratique em si a higiene dos limites. A cada convite, peça ao corpo 1 minuto de silêncio antes da resposta. Sinta como o peito reage. Se expandir, há espaço. Se contrair, algo de você está sendo sacrificado. O peito não é oráculo infalível, mas é bússola que aponta tendências. Ouça, e quando der a resposta, escreva em uma linha o porquê para si mesmo. Não colhe justificativa em cada pessoa. Colhe coerência no seu diário. Coerência é o músculo que sustenta o não do lado de dentro. Quando diz não à repetição de um papel que te apequena, diz sim ao papel que te amplia. O mundo não mede isso. Você mede. E quando você mede, o mundo aprende a respeitar a régua. Recoloque o bloco no lugar. Renegocie a entrega. O importante não é nunca escorregar. É nunca transformar o escorregão em estrada. Recoloque o bloco no lugar. Renegocie a entrega. O importante não é nunca escorregar. É nunca transformar o escorregão em estrada. Por fim, lembre do jardim. Você não fecha o portão para que ninguém entre. Fecha para poder abrir com escolha. Limites não são muros que isolam, são portas que orientam. Fora deles, a paisagem te engole. Dentro deles, você cresce. E quando cresce, oferece fruto que alimenta melhor quem você ama. Quem precisa que você se negue para se sentir amado, ama a versão errada. A versão certa de você é a que se respeita primeiro para poder respeitar os demais. O convite que rouba seu descanso. A conversa que reabre feridas já tratadas. Responda com firmeza gentil. Não alongue. Não se explane. Honre a sua decisão no corpo. O mundo aos poucos aprenderá a língua que você está ensinando. E você, enfim, começará a morar por inteiro na casa que sempre foi sua. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente evolução. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Por isso, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando?